Irmãos, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Marcos e hoje nos versículos 14 a 29, Jesus, logo após se transfigurar no Monte Tabor, ele que estava junto com Pedro, Tiago e João, agora ele desce o monte e encontra a humanidade desfigurada. Essa humanidade que é representada por aquela multidão que estava ali aos pés do monte e que é representada por aquele menino que é levado pelo Pai até Jesus para que fosse curado, pois estava possuído desde a sua infância por um espírito mudo, um espírito impuro, um demônio surdo-mudo. Este pai, aparentemente já estava vacilando na fé. Ele pode ser até que ele tinha fé, mas diante ali do fracasso dos discípulos em expulsarem o demônio do seu filho, ele diz para Jesus: Jesus, se podes, cura meu filho. Veja, irmãos, aqui nós já notamos a diferença, por exemplo, daquele leproso que vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Quando o leproso diz isso, ele confia no poder do Senhor e coloca sua cura mediante a vontade de Jesus. Aqui o pai não. Aqui o pai já começa a vacilar na fé. Se podes, tanto que Jesus diz, se podes. É como se Jesus ficasse indignado um pouco ali, por conta de ter realizado tantos sinais, ter curado tantos possessos e ainda duvidavam do seu poder. Então, Jesus cura aquele menino que desde a infância sofria, que era lançado no fogo e na água por este demônio, e esse menino retoma a sua vida. E então, os discípulos perguntam por que nós não podemos expulsar este demônio deste menino, perguntando para Jesus. E Jesus responde que esse tipo de demônio só pode ser expulso através da oração. Vejam, irmãos, aqui nós temos um grande ensinamento que nós precisamos ter fé. Pedro teve fé, ele professou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Porém, logo em seguida, quando Jesus fala da sua paixão, fala da cruz, Pedro vacila e Jesus diz: Afasta-te de mim, Satanás. Veja, irmãos, já tem fé, mas ainda é uma fé pequena. Ainda é uma fé que precisa ser trabalhada, precisa ser aumentada. E o Pai reconhece a sua fé pequena e diz: aumenta a minha pouca fé. Irmãos, este deve ser o nosso pedido a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos professar a nossa fé assim como São Pedro. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Mas nós precisamos aumentar a nossa fé. E a primeira coisa é reconhecermos que temos a fé pequena, uma fé que ainda engatinha. Para então, reconhecendo e termos um momento de intimidade com nosso Senhor, tamparmos os nossos ouvidos para as vozes do mundo, para as vozes demoníacas que nos assolam neste mundo, para escutarmos o que o Senhor tem a nos dizer. Escutarmos a palavra de Deus e através da oração, então, de oração em oração, nós vamos crescendo espiritualmente, robustecendo a nossa fé. De oração em oração, de fé em fé, vamos nos unindo a nosso Senhor Jesus Cristo e então somos capazes de expulsar essas vozes demoníacas, essa ação demoníaca que nos assola neste mundo e que tenta a todo momento nos afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, diante deste Evangelho, nos coloquemos
intimamente no deserto, nos recolhamos para ter este momento de oração, de conversa, mas principalmente de escutar a palavra de Deus, o que o Senhor tem a nos dizer, para assim nós possamos ir progredindo de fé em fé, de oração em oração, e quando nossa fé vai se robustecendo, vai se encorpando, então não só nós professamos a nossa fé, como vivemos, damos testemunho com a nossa própria vida da fé que professamos e nos colocamos assim no seguimento verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.